Olha, com protestos de taxistas e de motoristas dos aplicativos de transporte pelo país, o plenário do Senado vota hoje a proposta que pode deixar mais rígidas as regras para os serviços dos aplicativos. O texto foi aprovado em abril pela Câmara e será o primeiro item da pauta da sessão desta terça-feira. O senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, apresentou inclusive um substitutivo mais favorável aos aplicativos. Senador, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia. Muito prazer em falar contigo, viu, da Jovem Pan. Quero me colocar totalmente à disposição aí. Tá? Sim, e para esclarecer, o que o senhor acha que vai acontecer hoje? O senhor, por exemplo, tem um dos itens, o senhor quer retirar a exigência da placa vermelha para os veículos de aplicativos. O que o senhor acha que vai acontecer hoje? Eu estou muito preocupado com essa relatoria de hoje, prevista na pauta pelo nosso presidente, Eunício de Oliveira, e onde ele quer colocando o PLS do projeto de lei da Câmara 28, né, para ser votado. Esse projeto é extremamente negativo, sabe? Ele transforma, na verdade, o Uber e todos os aplicativos em mero táxi, sabe? Quando ele coloca a placa vermelha, ele subordina, na verdade, o trabalho dos aplicativos ao poder público, poder concedente. Então, para que alguém use o Uber e possa usar o aplicativo, é obrigado a ser autorizado, entendeu? Pela Prefeitura Municipal de cada cidade. Aí nisso vira realmente uma concessão do poder público. Vira um táxi, que para cada veículo é necessário uma autorização específica. Então já realmente mata realmente a possibilidade de ser um transporte público-privado remunerado, como é previsto em todos os países, e é a proposta maior dos próprios aplicativos. O senador, o nosso repórter Carlos Aros, que é especialista em tecnologia e desde o começo acompanha esse imbróglio envolvendo os aplicativos, a concorrência com os táxis, tem inclusive uma informação e participa dessa nossa entrevista. Oi, Carlos, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, senador. Recebi a informação de que a articulação que está sendo feita é para que na sessão de hoje o texto receba emendas de redação, esse projeto PL, o projeto 28, né, de 2017, que de origem da Câmara, ele deve receber emendas de redação, fazendo com que os trechos polêmicos, esses que inviabilizam, né, na expressão usada por alguns especialistas, os aplicativos, fiquem isolados no texto, de modo que o presidente Michel Temer possa vetá-los. O senhor está ciente dessa articulação? O senhor acompanha esse processo? Eu vejo algumas dificuldades. Primeiramente, pode destacar, inclusive, a placa vermelha. Isso é possível ele vetar. Por outro lado, nós temos um segundo ponto, que na proposta, quem usa aplicativo é obrigado a ter carro próprio, não pode ter carro locado. O que é um absurdo, porque o próprio motorista de táxi, ele loca os carros para dirigir, né, motorista auxiliar. Esse segundo também. Agora, o terceiro que eu vejo com mais dificuldade, porque está dentro do texto da PLC 28, de que a prefeitura, o poder público, tem o poder concedente. Sem que ele faça isso, considera carro por carro, ela realmente não autoriza. Então a prefeitura resolve não conceder para ninguém, por exemplo. Aí você não vai ter o aplicativo. Ou que resolve conceder para meia dúzia. Aí o que vai acontecer? Vai diminuir a oferta e vai aumentar significativamente o preço dos valores, e vai ser outra forma de transporte público. Não é esse o espírito dos aplicativos, sabe? Então o senhor não acredita que essas emendas que vão ser feitas hoje, emendas de redação, elas não alteram o conteúdo do projeto, elas só mudam o texto, elas são inúteis. Na verdade, essa terceira na verdade, uma mudança significativa no conteúdo do projeto. Então ele vai ter que voltar para a Câmara, sabe? Não vejo possibilidade do presidente vetar, porque está dentro do texto da PLC 28. Se houvesse um certo destaque, seria oportuno. São os 3 pontos mais substantivos e mais importantes, além de diversos itens que estão falhos, porque a PLC, ela na verdade se resume a 3 ou 4 artigos. Sim. Enquanto o projeto que nós fizemos, o relatório, tem na verdade 29 páginas, onde disciplina toda a utilização dos aplicativos, desde a proteção do usuário, seguro, Uber é obrigado a colocar uma filial no Brasil,
a vistoria do carro, a proteção, os bons antecedentes do motorista, tudo isso está sendo negligenciado pelo PLC 28, sabe? Senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, obrigado mais uma vez pela sua atenção, gentileza, bom trabalho. Eu me coloco inteiramente à disposição. Obrigado, um abraço. Obrigado. O Aros, a questão é a seguinte, o que está em jogo hoje? Por exemplo, o senador é contra que os serviços fiquem subordinados às prefeituras. Imagina aqui na Grande São Paulo, se há uma regulamentação em São Paulo e no ABC Paulista não é, como é que fica? Se o Você não carro presta serviço de uma cidade para outra. Pode ir de uma cidade para outra, se alguém que sai, por exemplo, do aeroporto de Cumbique vem aqui para São Paulo, em Guarulhos vale, em São Paulo não vale, como é que fica? Os motoristas não poderiam prestar serviço fora da cidade é um em que operam. Né? Isso limita a prestação desse serviço. Muita gente usa justamente esses aplicativos com essa finalidade porque são mais baratos, ou pelo menos em tese eram mais baratos há algum tempo atrás. Não se trata, evidentemente, de endeusar os aplicativos. Há problemas. O ponto é que esse texto que partiu da Câmara, ele é de autoria do deputado Carlos Zaratini, do PT aqui de São Paulo. Esse texto que partiu da Câmara, ele é muito problemático porque ele é anacrônico. Ele olha os aplicativos, olha o modelo da chamada economia colaborativa com o olhar que se observava os táxis lá atrás quando foram regulamentados. O mundo mudou. E a lei precisa acompanhar esse processo. Só que não dá, sem debate, para fazer com que isso aconteça. Os senadores até tentaram fazer isso na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas a impressão que passou, e eu acompanhei as sessões da comissão, é que nenhum deles quis se comprometer, porque os taxistas enchem a esplanada, fazem manifestações e etc. E isso gera uma pressão. É evidente que essa é uma pressão muito maior do que você reunir algumas milhares de assinaturas pela internet para pressionar. Então, o senador destacou os 3 pontos problemáticos, que é a placa, a transformar o serviço que é particular em um serviço público, essa história do carro que não pode ser alugado, e há pontos positivos no texto que falam sobre a fiscalização. É importante fiscalizar, é importante que tenha seguro para garantir, não é, a proteção daqueles que estão dentro do carro, os passageiros. Enfim, o texto que partiu da comissão, de autoria do senador Pedro Chaves, é um texto mais razoável, mas ainda assim o grande ponto, e os especialistas com quem eu venho conversando enfatizam o seguinte, Thiago: faltou discussão, e não se trata de defender o lado A ou o lado B. Faltou discussão, o tema não foi discutido como deveria, e agora a gente tem esse pedido de urgência. O texto só foi hoje para plenário, só está indo hoje para plenário, porque não se decidiu na Câmara, porque os senadores tiveram medo de decidir como poderiam. Ô Carlos, você continua acompanhando, hoje a situação vai ser discutida em Brasília, a nossa reportagem em Brasília também, e você volta com outras informações ao longo da nossa programação. Inclusive hoje os taxistas e os motoristas dos aplicativos já estão ocupando a esplanada nesse dia de votação. Uma manifestação maior hoje do que a que foi nos últimos dias. Bom trabalho. Um abraço.